como meu herdeiro. William assume agora os títulos escoceses, que tanto significaram para mim. Exatamente às 23 horas e 23 minutos do dia 15 de dezembro, numa sala iluminada apenas por candeeiros e testemunhada por apenas 5 pessoas, o rei Carlos III assinou um documento que viria a alterar fundamentalmente a monarquia britânica. Quando Londres acordou na manhã seguinte, a linha de sucessão, inalterada na sua estrutura essencial durante quase 90 anos, tinha sido transformada de formas que a maioria dos cidadãos ainda não conseguia compreender. O que aconteceu naquelas altas horas da noite? O que poderia forçar um rei que esperou 70 anos pela sua coroa a renunciar a parte do seu poder? E, mais importante, o que significa isto para o futuro da família real mais famosa do mundo? As respostas não estão em escândalos ou intrigas políticas, mas em algo muito mais universal e muito mais humano. Então, Vossa Alteza, se Vossa Alteza colocar a estola sobre a cabeça do rei, a realidade do envelhecimento, os limites do corpo humano, e a determinação de um pai em poupar o seu filho ao caos que ele próprio sofreu. A assinatura do contrato à meia-noite. Imagine a cena. Está quase meia-noite em Londres. Dezembro. O frio penetrou fundo na cidade. Enquanto milhões dormem, alheios ao momento histórico para a Constituição, um pequeno grupo reúne-se na Sala Azul da Clarence House, um espaço que o rei Carlos sempre preferiu pelo seu aconchego e intimidade. Mas não há nada de acolhedor no ar esta noite. A tensão é palpável. Pode cortar com uma faca. 5 testemunhas formam um semicírculo cuidadoso. A princesa Ana, com o rosto impassível, expressando emoções contidas. O arcebispo da Cantuária, consciente de que está a testemunhar algo que se repercutirá durante séculos. O Lord Chamberlain, guardião do protocolo real, um alto representante do conselho privado. E no centro de tudo, 2 homens, pai e filho, prestes a assinar algo que nenhum dos dois desejava verdadeiramente. Charles pega primeiro na caneta. Os seus óculos de leitura refletem a luz do candeeiro. Por um instante, apenas um instante, a sua mão paira sobre o documento. O que lhe passa pela cabeça nesse momento? Será que está a pensar na sua mãe, que trabalhou até morrer aos 96 anos? Está a lembrar-se do menino que esperou a vida inteira para ser rei? Está a perguntar-se se isso o torna fraco? A caneta toca no papel. Carlos R. A assinatura é firme, decisiva. Cada letra cuidadosamente formada pela mesma mão que assinou milhares de documentos, mas nunca um como este. Nunca um que voluntariamente limite o seu próprio poder. Nunca alguém reconheceu a própria mortalidade de forma tão explícita. Agora é a vez do príncipe William. Mais tarde, as testemunhas recordariam que a mão de William estava firme, mas também se lembrariam do olhar que pai e filho trocaram antes de ele assinar. Um olhar que carrega décadas de história complexa, de dever e fardo, de amor e sacrifício. William assina simplesmente William, não com o floreado régio que usará quando se tornar rei. Porque não se trata de assumir o trono. Trata-se de partilhar o seu peso impossível, o risco da caneta no papel. O tic-tac de um relógio de lareira que outrora pertenceu à Rainha Isabel. O som do selo do Lord Chamberlain a romper-se na cera quente, mais alto do que deveria ser. Final e irrevogável. Às 23 horas e 27 minutos, tudo estará concluído. Mas o que foi feito exatamente? O que poderia exigir tanto secretismo, tanta cerimônia, um desgaste emocional tão evidente? A verdade médica. Ninguém queria encarar. Para compreender aquela assinatura da meia-noite, precisamos de recuar 3 meses. Para o final de setembro de 2025, quando algo começou a correr mal. Tudo começou com o cansaço. Não aquele tipo de cansaço que se dissipa com uma boa noite de sono, mas aquele que se instala nos ossos e se recusa a ir embora. O rei Carlos, um homem que mantinha uma agenda exaustiva há décadas e que se orgulhava da sua resistência, passou a necessitar de pausas à tarde que se prolongassem mais do que o previsto. Compromissos que antes o energizavam, deixavam-no agora exausto. O seu médico, Sir Hugh Winthrop, que servia à família real há mais de 20 anos, percebeu o padrão. Solicitou exames completos e, no início de outubro, deu notícias que dariam início a tudo. Os resultados não foram catastróficos, mas eram preocupantes. O coração de Charles apresentava sinais de estresse. Havia indícios precoces de fadiga vascular. A sua capacidade de tomar decisões complexas e sustentadas começava a apresentar sinais de desgaste sob pressão prolongada. Não se tratava de demência, nem de declínio cognitivo no sentido tradicional, mas de algo mais súbtil. Uma redução da resistência física que afetou a sua capacidade de processar informação complexa durante longas jornadas de trabalho. Consegue imaginar ouvir isto?
Esperou a vida inteira, 70 anos, para conseguir um emprego. Finalmente conseguiu este emprego numa idade em que a maioria das pessoas já está reformada há muito tempo. E agora, com apenas 3 anos de trabalho, dizem-lhe que o seu tempo pode ser mais limitado do que esperava. As palavras de Sir Hugh foram frias e objetivas, mas devastadoras. Vossa Majestade poderá continuar a exercer as suas funções com eficácia durante algum tempo, possivelmente anos, mas precisamos de ser realistas quanto à gestão da sua carga de trabalho e prepararmos-nos para a possibilidade de, em algum momento, as exigências do cargo excederem a sua capacidade de as cumprir sem risco para a sua saúde. Charles permaneceu em silêncio durante muito tempo após aquela conversa, contemplando a paisagem escocesa que tanto amava. A questão que o atormentava não era apenas sobre a sua saúde, mas sim constitucional. Eis o problema. A Lei da Sucessão Britânica foi criada em 1936, após a crise da abdicação de Eduardo VIII. Parte-se do pressuposto de que um monarca é ou plenamente capaz ou completamente incapacitado. Não há meio termo. Não há estrutura para a capacidade parcial. Não há previsão para uma transição gradual. Em 1936, as pessoas morriam rapidamente devido a condições que são agora controladas ao longo de anos. Não havia meio termo, mas a medicina moderna criou esta área cinzenta, e a lei não acompanhou esta mudança. Se Charles se tornasse incapaz de cumprir os seus deveres, o sistema vigente oferecia apenas 2 opções brutais: abdicar completa e permanentemente, com todo o drama público que isso acarreta, ou ser formalmente declarado incapaz, o que exigiria avaliações médicas, intervenção do conselho privado e a nomeação de um regente. Tudo aconteceu sob o olhar implacável dos média. Nenhuma das opções permitia o que os médicos de Charles previram como mais provável: um declínio gradual, em que algumas tarefas permaneceriam controláveis, enquanto outras se tornariam demasiado exigentes. Não existia qualquer previsão legal para que um rei se afastasse parcialmente, transferindo determinadas funções para o seu herdeiro e retendo outras. Que o fizesse discretamente, com dignidade, sem transformar a transição num espetáculo. E Charles tinha visto a mãe enfrentar questionamentos semelhantes. Determinada a governar até a morte, a rainha Isabel reduziu gradualmente a sua agenda nos últimos anos de vida. Mas estas reuniões eram informais, baseadas no entendimento mútuo, e não num quadro legal. E quando ela faleceu, a transição foi repentina, imediata, gerida apenas através de anos de planeamento prévio. Charles não queria que a sua própria transição dependesse de uma morte súbita ou de uma crise pública. Queria algo que a mãe nunca teve: um mecanismo que reconhecesse a realidade, que permitisse uma mudança controlada e que protegesse tanto a instituição como o seu filho de traumas desnecessários. A conversa que nenhum pai quer ter. Final de outubro de 2025. Um passeio em Sandringham. Pai e filho. As folhas de outono a estalar debaixo dos seus pés. E uma conversa que nenhum dos dois queria, mas ambos sabiam ser necessária. Charles falou com cautela. Estou a conseguir lidar com a situação agora, mas Sir Hugh deixou claro que a minha capacidade irá provavelmente diminuir gradualmente e, quando isso acontecer, não nos podemos dar ao luxo de ter a estrutura constitucional decidida no meio de uma crise. Precisamos de planear agora, enquanto ainda o podemos fazer com calma. O primeiro instinto de William foi a negação. Dá para culpá-lo? Está saudável, pai. Está se saindo bem. Isso parece prematuro, mas Charles abanou a cabeça. E naquele instante, William compreendeu. Não se tratava de desistir. Era uma questão de amor, de poupar o filho ao caos que ele próprio tinha sofrido durante aqueles últimos anos, vendo a mãe matar-se a trabalhar, literalmente. Pense no que Charles estava a pedir. Pense no peso disso. Pedia ao filho que se preparasse para um fardo que William esperava que não chegasse durante muitos anos. Estava a reconhecer a sua própria mortalidade e fragilidade, algo que os reis historicamente se recusaram a fazer. Estava a colocar o dever acima do orgulho, o bem-estar do filho acima do seu próprio desejo de reinar até a morte. A princesa Anna, envolvida nas discussões no início de novembro, foi, como de costume, direta. É exatamente para isso que existe o planeamento sucessório. Não está abdicando. Está a garantir a continuidade. Não há vergonha nisso. Mas Charles sentiu vergonha, embora tentasse não o demonstrar. Esperara tanto tempo, suportara tanto, e preparava agora mecanismos para se libertar do seu próprio papel, para o qual se preparara toda a vida. Sentia-se um falhado, embora intelectualmente compreendesse que era uma atitude sábia.
Ao longo de outubro e novembro, Charles autorizou os seus consultores jurídicos a começarem a redigir algo sem precedentes. Um mecanismo constitucional que permitisse uma transição gradual, uma forma de William assumir os poderes reais aos poucos. Caso a saúde de Charles assim o exigisse, sem o drama da abdicação ou o caos de uma incapacidade súbita. O documento ponto. O Guilherme não queria ler. 12 de dezembro. Um mensageiro real entrega um envelope grosso no Palácio de Kensington. Classificação de segurança máxima, apenas para os olhos de William. No interior. 2 itens. Um documento legal formal, a minuta do protocolo de regência transitória e uma carta pessoal do seu pai, escrita à mão, vulnerável de formas que Charles raramente se permitia ser. Meu querido William, começava o texto. O que se segue é difícil de escrever e provavelmente será difícil de ler, mas é necessário. E acredito que compreenderá por quê. Charles escreveu com uma honestidade crua sobre o cansaço, as consultas médicas e a crescente consciência de que a sua capacidade de servir podia ser limitada pelo tempo e pela saúde de formas que não tinha previsto. Escreveu sobre medos e frustrações que o rei nunca expressaria publicamente. Não sei quanto tempo tenho para servir eficazmente, escreveu Charles. Podem ser muitos anos. Talvez sejam menos do que eu gostaria, mas não posso, em sã consciência, deixar estas questões sem resposta até que a crise nos obrigue a responder-lhes. William leu primeiro a carta, depois o documento legal, e depois pôs ambos de lado, olhando para o vazio. A sua primeira emoção não foi de preparação ou de dever. Foi uma recusa. Ele não queria essa responsabilidade. Agora não dessa forma. A ideia de assumir os poderes reais enquanto o seu pai ainda estivesse vivo, ainda a usar a coroa, parecia errada de formas que ele não conseguia articular completamente. Catherine encontrou-o 1 hora depois, ainda sentado no escritório que escurecia. Ele quer que eu partilhe a coroa, disse William por fim, enquanto ele ainda está vivo, enquanto ainda pode funcionar. Ele está doente? Não gravemente, mas o seu estado está a piorar gradualmente, e ele quer lidar com a transição enquanto ainda consegue tomar decisões lúcidas a esse respeito. Catherine refletiu sobre isso. Parece sensato. William abanou a cabeça. Parece que estou à espera que enfraqueça para poder ocupar o seu lugar. Foi aí que Catherine demonstrou a força que a tornou uma parceira tão constante em tudo o que a vida na realeza lhes reservou. Não é isso, disse ela gentilmente. O seu pai está a tentar protegê-la de uma transição que aconteça no meio de uma crise. Ele está a dar-lhe tempo para se preparar. Isto é uma dádiva, não um fardo. Parece que é as duas coisas, admitiu William. Consegue imaginar? O seu pai está basicamente a pedir-lhe que se prepare para o seu declínio, que concorde com um sistema em que irá assumir gradualmente o seu trabalho enquanto ele ainda estiver vivo para ver em que cada vez que assumir uma nova responsabilidade, será um lembrete de que ele já não consegue lidar com isso. Mas Catherine tinha razão. Charles passou 70 anos à espera, vendo a mãe trabalhar até morrer no cargo. Ele sabia o preço que ela pagou por ele. Sabia o preço que William pagaria se fizesse o mesmo. Isso não era fraqueza. Era um pai a amar o seu filho o suficiente para o poupar ao pior que ele próprio sofrera. Após 2 dias de consulta com especialistas em direito constitucional e 2 noites em branco a processar o peso emocional do que estava a ser perguntado, William solicitou uma reunião com o pai para o dia 14 de dezembro. Por que é que a lei precisava de mudar? Antes de voltarmos a esta reunião, é preciso entender por que razão isto era tão necessário. Por que é que a legislação vigente era tão perigosamente inadequada para as realidades médicas do século XXI? O quadro legal da monarquia britânica manteve-se essencialmente congelado desde 1936. Concebido sob a sombra de uma crise constitucional, visava evitar outra situação como a de Eduardo VIII, garantir que a abdicação exigisse aprovação parlamentar e que a sucessão se mantivesse absolutamente clara. Mas 1936 não podia prever a revolução na ciência médica que se iria desenrolar nos 90 anos seguintes. Em 1936, os dirigentes ou exerciam as suas funções em pleno ou não as exerciam. Não havia meio termo, nenhum declínio prolongado que a medicina moderna pudesse suportar e gerir. As pessoas morriam rapidamente de doenças que hoje em dia demoram anos a tratar. Em 2025, esta suposição binária estava perigosamente desatualizada. Pense no passado recente. Quantos líderes mundiais vimos lutar contra a incapacidade mental ainda no poder? Quantas vezes nos questionamos se ainda deveriam estar a tomar essas decisões?
Quantas crises constitucionais evitamos por pouco porque os líderes idosos se mantiveram no poder durante demasiado tempo? A monarquia não se podia dar ao luxo de esperar por uma crise destas para expor as lacunas da lei da sucessão. Eis o que tornou a situação ainda mais complexa. Carlos não era apenas o rei da Grã-Bretanha. É o monarca constitucional de 15 reinos da Commonwealth. Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica e outros 11. Cada um possui a sua própria estrutura constitucional. Qualquer alteração na lei da sucessão precisava de ser coordenada entre todos os reinos. Por volta de 2T24, os reinos da Commonwealth começaram a questionar, em privado, exatamente sobre estes cenários. O que acontece se o monarca enfrentar problemas de saúde a longo prazo? E se a capacidade mental diminuir gradualmente em vez de desaparecer subitamente? A incapacidade do palácio em fornecer respostas claras revelou um problema sistêmico. A princesa Ana foi quem mais pressionou para uma ação imediata. Não podemos governar com base na esperança. Não podemos presumir que permanecerá plenamente capaz até uma morte súbita. A realidade médica já não funciona desta forma, e a nossa estrutura constitucional precisa de o reconhecer. A equipa jurídica enfrentou desafios extraordinários. Precisavam de criar algo que fosse juridicamente vinculativo em 15 sistemas constitucionais diferentes, suficientemente claro para evitar ambiguidades, suficientemente flexível para acomodar diferentes cenários e cuidadosamente redigido para que não fosse interpretado como uma admissão de fraqueza ou uma preparação para abdicar. O que criaram foi revolucionário na sua simplicidade. Em primeiro lugar, não exigia uma declaração formal de incapacidade. Em vez disso, permitia ao monarca transferir voluntariamente poderes constitucionais específicos para o herdeiro. Caso a recomendação médica sugerisse que tal transferência serviria melhor à estabilidade da coroa, a decisão permaneceria inteiramente com o monarca, baseada na realidade médica e não na pressão política. Em segundo lugar, a transferência poderia ser parcial e gradual. William poderia assumir poderes sobre determinadas áreas, como receber visitas de Estado ou conduzir cerimônias de investidura, enquanto Charles manteria outras, como as audiências semanais com o primeiro-ministro ou a aprovação de certos documentos de Estado. Este reconhecia que a capacidade não é binária, que alguém pode ser competente em algumas áreas enquanto enfrenta dificuldades noutras. Em terceiro lugar, e mais importante, o mecanismo era reversível. Se a saúde de Charles estabilizasse ou melhorasse, os poderes poderiam ser devolvidos. Isto não era uma abdicação disfarçada de gestão de cuidados de saúde. Era uma genuína flexibilidade constitucional. No início de dezembro, o documento estava pronto. A reunião que selou a decisão. 14 de dezembro. À noite, em Clarence House, a mesma sala de estar azul onde acabaria por acontecer a assinatura. Charles tinha reservado 2 horas inteiras na sua agenda. Esta conversa exigia tempo e espaço. William começou com cautela. Li o documento e a sua carta. Compreendo por que razão acredita que isso é necessário. Ele fez uma pausa. Mas não quero parecer ansioso por isso. Não quero que as pessoas pensem que te estou a deixar de lado. Charles inclinou-se para a frente com uma expressão gentil, mas séria. Nunca demonstrou interesse pelo meu cargo. William desempenhou o seu papel com relutância e sentido de dever na mesma medida. Ninguém que o conheça poderia acreditar que me está a deixar de lado. Então, em que é que eles vão acreditar? Dor? Perguntou William. Que estás demasiado fraco para continuar? Que a coroa está a ruir? Vão acreditar porque diremos claramente que estamos a modernizar o funcionamento da sucessão, que estamos a planear de forma responsável para as realidades que a ciência médica tornou relevantes. Não há vergonha nisso. A conversa prolongou-se por mais de 1 hora. Charles explicou a realidade médica. William expressou os seus receios sobre assumir o poder de forma prematura e gradual, através do tipo de conversa honesta que pais e filhos raramente conseguem ter. Chegaram a um entendimento. Não a um acordo ainda, mas a um entendimento. Quando William saiu nessa noite, ainda não tinha concordado em assinar, mas tinha concordado em considerar seriamente a proposta. E Charles, ao ler a expressão do filho, compreendeu que essa consideração levaria à aceitação. Não porque Guilherme o desejasse, mas porque entendia, tal como Carlos, que a coroa exigia tal coisa. 2 dias depois, na noite de 15 de dezembro, William regressou a Clarence House com Catherine. Tinha tomado a sua decisão e, embora se sentisse como se estivesse a entrar na sombra do pai, antes de este ter saído completamente dela, compreendeu que era o que o dever exigia.
A cerimônia, como a história recordará, aconteceu às 22 horas e 45 minutos do dia 15 de dezembro, quando tudo estava pronto. A sala de estar azul fora decorada com uma atenção meticulosa, tanto à formalidade como à intimidade. Uma secretária de mogno, emprestada do arquivo do palácio e historicamente utilizada para a assinatura de tratados, ocupava o centro, 2 cadeiras à sua frente, atrás delas, espaço para testemunhas. A princesa Ana chegou primeiro, pontual como sempre. Um breve beijo na face de Charles e um olhar inquisitivo que perguntava sem palavras. Tens a certeza? E o ligeiro aceno de cabeça de Charles confirmou que sim. O arcebispo da cantuária chegou de seguida, conferindo peso espiritual à cerimônia constitucional. O Lord Chamberlain chegou ostentando os selos oficiais. Dame Margaret Whitmore, em representação do Conselho Privado, asseguraria que os requisitos constitucionais fossem rigorosamente cumpridos. O príncipe William chegou às 22 horas e 58 minutos, acompanhado por Catherine. Ela esperaria numa sala adjacente, perto o suficiente para que William soubesse da sua presença, mas respeitando o facto de que a assinatura em si só deveria envolver aqueles com funções constitucionais formais. Carlos e William estiveram juntos por um instante, pai e filho, rei e herdeiro, partilhando um silêncio que carregava décadas de história complexa. De seguida, Charles fez um gesto em direção às cadeiras e ambos se sentaram. O arcebispo deu um passo em frente. Comecemos por um momento de oração. A bênção foi breve, mas profunda. Um pedido de sabedoria, força e orientação divina para ambos os homens ao realizarem este ato solene. No final da sessão, Lord Chamberlain apresentou formalmente o documento, lendo o seu título em voz alta, o Protocolo de Regência Transitória, que estabelece procedimentos revistos para a transferência de poderes reais em casos de incapacidade parcial ou progressiva do soberano. A linguagem era burocrática, propositadamente formal, mas todos na sala compreendiam o seu significado. Isto foi Charles a reconhecer a sua própria mortalidade e fragilidade. Isto foi William a aceitar um fardo que esperava receber muito mais tarde. Charles foi o primeiro a pegar na pena. Leu o documento uma última vez, os óculos de leitura refletindo a luz do candeeiro. Quando finalmente começou a assinar, a sala sustinha a respiração coletivamente. O arranhar da caneta no papel pareceu incrivelmente alto no silêncio. Carlos R. A assinatura era firme. Cada letra formava cuidadosamente milhares de documentos anteriores, mas esta era diferente. Esta alterava a relação fundamental entre um rei e o seu herdeiro. Charles pousou a caneta e olhou para William. A expressão que se cruzou entre ambos foi complexa, transportando consigo um misto de pedido de desculpas, esperança, tristeza e pragmatismo. William compreendeu naquele instante que o pai não estava a desistir. Estava a dar a William as ferramentas para assumir o controle com elegância, caso fosse necessário. Era, à sua maneira, um ato de amor. William pegou na sua própria caneta. A sua mão, como as testemunhas recordaram mais tarde, estava firme. Leu as passagens mais uma vez. Assim assinou, Guilherme. Não com a assinatura régia que usaria como rei. Não se tratava de assumir o trono. Tratava-se de partilhar o fardo. Após a assinatura de ambos os signatários, o Lord Chamberlain aplicou o selo oficial, pressionando-o firmemente sobre a cera vermelha previamente preparada. O som do selo. A quebrar o silêncio pareceu ecoar pela sala, definitivo, irrevogável. De seguida, assinaram as testemunhas. Dama Margarida, o arcebispo e a princesa Ana. Ao assinar, Anne fez algo que as testemunhas registraram posteriormente nos seus depoimentos. Colocou a mão brevemente no ombro de Charles, um gesto tão invulgar que dizia muito. Charles levantou a mão e cobriu a dela com a sua, um momento de solidariedade fraterna que reconhecia décadas de dever partilhado e respeito mútuo. O arcebispo ofereceu uma bênção final. Que Deus vos conceda força para os dias que se avizinham, sabedoria no exercício dos vossos deveres e paz na certeza de que servem um propósito maior do que vós mesmos. Às 23 horas e 27 minutos, estava tudo terminado. Na manhã seguinte, o gabinete de imprensa do Palácio de Buckingham divulgou o comunicado precisamente às 7 horas da manhã do dia 16 de dezembro, com o objetivo de chegar aos noticiários matinais britânicos e, ao mesmo tempo, acomodar os diferentes fusos horários da Commonwealth. A linguagem foi cuidadosa, ponderada, concebida para informar sem alarmar. Mas, em questão de minutos, a declaração estava a ser analisada por especialistas em direito constitucional de toda a Grã-Bretanha.
A reação inicial não foi de alarme, mas de curiosidade. À medida que os jornalistas e os juristas começaram a examinar os detalhes, o quadro completo foi se revelando. Não se tratava de uma simples questão administrativa. Era uma reestruturação fundamental de como a sucessão poderia funcionar. A principal alteração girava em torno da regência transitória, permitindo a transferência parcial e voluntária de poderes com base num parecer médico, em vez da determinação política. Se os médicos de Charles aconselhassem que certas funções reais estavam a tornar-se demasiado exigentes, William poderia assumir essas funções específicas sem que Charles tivesse de abdicar ou ser declarado totalmente incapacitado. A reação do público, medida através das redes sociais e de inquéritos rápidos realizados ao longo da manhã, foi extremamente positiva. 79% dos britânicos inquiridos manifestaram aprovação e muitos referiram que era importante que Carlos se planeasse proativamente em vez de esperar por uma crise. Apenas 11% manifestaram preocupação, principalmente sobre se as mudanças sugeriam que a saúde de Charles estava pior do que se sabia publicamente. O Palácio agiu rapidamente para abordar esta preocupação com uma declaração complementar às 10 horas da manhã. Sua Majestade continua de boa saúde e plenamente capaz de cumprir os seus deveres. Este protocolo foi implementado como uma questão de planeamento responsável, não em resposta a uma necessidade médica imediata. Em toda a Commonwealth, as reações variaram, mas mantiveram-se, em geral, favoráveis. O Canadá elogiou a visão do rei. As vozes republicanas da Austrália aproveitaram o momento para defender o corte total dos laços com a monarquia, mas mesmo aí as sondagens mostraram o apoio maioritário. O primeiro-ministro da Nova Zelândia, que meses antes tinha solicitado esclarecimentos sobre estas mesmas questões em privado, manifestou alívio pela existência do protocolo. A cobertura dos mídia americanos foi, como de costume, confusa. Vários órgãos de comunicação importantes tiveram dificuldades em explicar o significado de regência num contexto monárquico, e alguns noticiaram inicialmente, incorretamente, que Carlos tinha abdicado. Ao meio-dia, foram publicadas correções e surgiram análises mais matizadas. Mas eis o que a maioria das reportagens deixou passar, tanto na Grã-Bretanha como a nível internacional, o significado mais profundo do que Charles tinha feito. Não se limitou a atualizar os procedimentos legais, confrontou a tensão fundamental no âmago da monarquia moderna. O conflito entre a importância simbólica de um soberano vitalício e a realidade prática de que os corpos e as mentes humanas declinam de formas que a medicina pode agora prolongar, mas não prevenir. Durante séculos, os monarcas morreram em funções porque não tinham escolha. A medicina moderna criou opções, mas o direito constitucional não acompanhou este ritmo. O protocolo de Charles foi uma tentativa de colmatar esta lacuna, de criar um mecanismo para uma transição gerida que respeitasse tanto a necessidade de continuidade da instituição como a necessidade de dignidade do indivíduo. O que significa para o futuro? William, informado sobre a cobertura da manhã no Palácio de Kensington, sentiu uma mistura complexa de alívio e apreensão. O público tinha recebido a notícia com tranquilidade, o que era bom, mas também compreendia que a existência do protocolo iria agora influenciar todas as especulações futuras sobre a saúde de Charles. Catherine expressou a sua preocupação em voz alta. Cada vez que ele cancelar um compromisso agora, as pessoas vão perguntar-se se é o início. William assentiu com um semblante sombrio. Esse é o preço da transparência. Reconhecemos que a sua capacidade pode diminuir. Ora, qualquer sinal dessa diminuição será amplificado. Mas a alternativa, argumentou Catherine, seria esperar até que a crise forçasse a transição. Assim, pelo menos, existe um plano. E esse é o ponto crucial. Não é? Este documento não significa que Carlos se demita amanhã. Não significa que a sua saúde esteja a deteriorar-se catastroficamente. Significa que, quando chegar à altura, seja no próximo ano ou daqui a 10 anos, haverá uma estrutura estabelecida, sem crise constitucional, sem sessões parlamentares de emergência, sem o espetáculo público de um rei ser declarado incapaz. Apenas uma transição digna e bem gerida, baseada na realidade médica e não na ficção jurídica. Nessa manhã, William participou num pequeno almoço de trabalho com Charles Anne e assessores constitucionais seniores. O ambiente era profissional, focado nos detalhes de implementação e coordenação na comunidade. Mas, por detrás das discussões processuais, uma nova dinâmica estava presente. Carlos e Guilherme já não eram simplesmente rei e herdeiro.
agora eram parceiros constitucionais, ligados por um documento que reconhecia que a transferência de poder entre eles já não era uma longínqua possibilidade teórica, mas uma realidade prática que se podia concretizar a qualquer momento. A princesa Anne, observando a subtil mudança na forma como o irmão e o sobrinho interagiam, permitiu-se um momento de satisfação. Durante anos, ela defendeu exatamente este tipo de planeamento estratégico. A observação do desenrolar dos acontecimentos confirmou a sua crença de que a monarquia sobreviveu não pela adesão rígida à tradição, mas pela adaptação ponderada. Ao anoitecer, quando os noticiários começaram a abordar outros assuntos, o palácio conseguiu conduzir com sucesso a transição da percepção pública. O protocolo de regência transitória fazia agora parte da estrutura constitucional britânica, aceite pelo parlamento, coordenado em toda a Commonwealth e amplamente apoiado pelo público. O peso da mudança era palpável. Nessa noite, William estava sentado no seu escritório no Palácio de Kensington, a rever documentos para os compromissos do dia seguinte. O peso da mudança oprimiu-o com mais força. A coroa que um dia usaria estava mais próxima, não pela morte do pai, mas pela sabedoria deste em se preparar para a incapacidade. Não era a herança que imaginara, mas talvez, pensou, fosse a herança que a monarquia moderna exigia. Não uma abdicação dramática nem uma sucessão súbita, mas uma transição ponderada, cuidadosamente planeada e executada com dignidade. Catherine encontrou-o ali uma hora depois, olhando fixamente para a escuridão de dezembro. "Estás a pensar demais?" disse ela gentilmente. Guilherme sorriu levemente. "Risco da profissão", pensou ela, aproximando-se dele, os ombros tocando-se no silêncio confortável de uma parceria que resistira a tudo o que a vida na realeza exigia. "O seu pai deu-lhe tempo", disse ela. "Hora de se preparar. Tempo de crescer para o que está para vir. Isto é mais do que a maioria dos herdeiros recebe." William sabia que ela tinha razão. Charles, que esperara 70 anos, dera ao filho algo que ele próprio nunca recebera. Um caminho gradual em direção à coroa, em vez de um súbito choque. Planeamento em vez de crise, parceria em vez de substituição abrupta. William percebeu que este era talvez o maior presente que o pai lhe poderia ter dado. Não a coroa em si, que viria eventualmente de qualquer forma, mas a estrutura para a assumir sem se destruir ou destruir a instituição no processo. O que significa realmente a assinatura da meia-noite. Assim, voltemos ao ponto de partida. 23 do dia 15 de dezembro. Uma caneta a tocar no papel. Uma assinatura que alteraria a história constitucional. O que aconteceu realmente naquela noite? Superficialmente. Um procedimento legal. A assinatura de um documento que atualizava os protocolos da regência para se adequar às realidades médicas modernas. Mas, por baixo da superfície, algo mais profundo. Um pai que opta por poupar o filho ao caos que ele próprio sofreu. Um rei que reconhece que, por vezes, a força significa reconhecer as próprias limitações. Uma família a reestruturar a forma como o poder é transferido, não através da morte ou da crise, mas sim através da sabedoria e do planeamento. Carlos não enfraqueceu a monarquia nessa noite. Ele não diminuiu o poder da coroa. Ele adaptou a ideia. Reconheceu que a posição de maior poder na Grã-Bretanha, talvez no mundo, simbolicamente falando, ainda é ocupada por um ser humano. Um ser humano que envelhece, que se cansa, cujo corpo, por mais bem cuidado que seja, acabará por declinar. E em vez de fingir o contrário, em vez de se agarrar a noções ultrapassadas de monarcas que servem até que as suas capacidades físicas já não o permitam, Charles criou um caminho para o futuro. Uma forma de a instituição sobreviver à inevitável fragilidade humana de quem usa a coroa. Pense no que aqui testemunhamos. Uma inovação constitucional que poderá definir o funcionamento das monarquias pelas próximas gerações. O reconhecimento de que a medicina moderna criou novas questões éticas e práticas sobre quando os líderes devem afastar-se. Uma estrutura que outras nações, monarquias e democracias, poderão estudar ao lidarem com questões semelhantes sobre a liderança em tempos de envelhecimento. O documento assinado às 23h23 do dia 15 de dezembro alterou mais do que procedimentos legais. Alterou a relação entre pai e filho, entre rei e herdeiro, entre presente e futuro. E embora o público talvez nunca compreenda totalmente o peso emocional desta alteração, compreendem-na aqueles que a testemunharam, aqueles que a assinaram e aqueles que viverão com as suas implicações. A coroa não enfraqueceu. Ela adaptou-se, e nesta adaptação reside a sua contínua sobrevivência. Mas agora quero ouvir a sua opinião. Acha que Charles tomou a decisão certa?
Deverão outras monarquias, e talvez até governos democráticos, adotar estruturas semelhantes para os líderes idosos? Como podemos equilibrar o respeito pela experiência com o reconhecimento das limitações humanas? O que faria no lugar de William, vendo o seu pai planear o seu próprio declínio enquanto se prepara para assumir o seu papel? E, talvez o mais importante, o que é que isto nos diz sobre o futuro da monarquia no século XXI? Será este o início de uma abordagem mais humana e realista da sucessão? Ou é um sinal de que a própria instituição está a lutar para se adaptar às realidades modernas? Deixe os seus comentários. Esta é uma conversa importante, não apenas para a Grã-Bretanha, não apenas para a Commonwealth, mas para qualquer pessoa que reflita sobre liderança, envelhecimento e como gerimos as transições de poder com dignidade e elegância. A assinatura à meia-noite do dia 15 de dezembro mudou mais do que a lei da sucessão. Mudou a forma como pensamos sobre a própria natureza de servir nos mais altos cargos e o que devemos tanto àqueles que servem como àqueles que lhes sucederão.